Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, todos que estão assistindo essa aula. Hoje, a nossa aula é a de número 3 e o título da aula é Um Lugar de Adoração a Deus. Hoje nós vamos falar de adorar a Deus. Eu vou ler o texto áureo aqui para vocês, que eu tentei colocar no papel aqui, mas não está focando muito bem. Por isso eu vou ler para vocês o texto áureo da nossa lição hoje, que é: os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adore. Certo? Está no livro de João, capítulo 4, versículo 23, parte B. Vamos fazer a leitura da nossa Bíblia aqui? Peguem a Bíblia e vamos ler comigo. A leitura vai estar no livro de Romanos, está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. E os versículos são do 25, versículo 25 até o 33, que diz assim: Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Pedindo luz, saltou dentre e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Ele pregaram a palavra do Senhor a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos em sua casa. Muito importante. Vemos que hoje o assunto é falar sobre Paulo. E vendo que o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta orientando a igreja de Roma a maneira de como adorar a Deus. E ele chamou esta maneira de verdadeira adoração. Paulo ainda disse que quando adorarmos a Deus, devemos nos oferecermos completamente a Ele, como sacrifício vivo, e servi-lo e
agradá-lo. O apóstolo Paulo continuou dizendo que o verdadeiro adorador não vive como as pessoas do mundo, porque permite que Deus faça uma mudança em sua mente e vive para agradar a Deus. Quando o adorador vive dessa maneira, ele experimenta a boa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Importante, né, crianças? Adorar a Deus, muito importante. Mas a história de Paulo, ela não termina aqui não, sabe? Eu vou continuar a falar um pouquinho mais sobre Paulo. O apóstolo Paulo, ele viveu uma experiência poderosa. E eu vou contar para vocês como foi essa experiência. Vocês vão gostar. Vejam bem, em uma de suas viagens missionárias, ele e seu amigo Silas foram usados por Deus para libertar uma menina que há muito tempo estava possuída de um espírito mau. Que coisa horrorosa, não é, crianças? Eles obedeceram a Deus e foram. Paulo e Silas foram presos, chicoteados, foram lançados na prisão por fazer o bem, só porque libertou essa menina daquele espírito mau. Mas eles não ficaram tristes por conta disso. Não, eles não ficaram tristes. Porque eles sabiam que estavam fazendo o bem, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus. Isso é muito importante. Ali por volta da meia-noite, quando eles já estavam na prisão, por volta da meia-noite, eles começaram a louvar a Deus, cantar hinos e orar e louvar a Deus. E o que aconteceu? Quando eles começaram a louvar a Deus, a orar, o cárcere, a prisão começou a tremer, balançar muito forte por causa de um terremoto que veio tão forte que balançava aquilo tudo ali, de maneira tal que as portas se abriram e as correntes se quebraram e todos foram livres. Coisa interessante, né? E o carcereiro que estava dormindo acordou em meio a tudo aquilo. E, vendo que a porta da prisão estava aberta, ele atirou a sua espada e ia tentar se matar. Mas Paulo não deixou ele se matar. Disse, não faça tal coisa. Veja que todos os presos estão aqui. Nenhum dos presos se fugiram, nenhum deles fugiram. Porque o carcereiro pensava que os presos tinham fugido e que ele tinha que prestar conta para as autoridades de Roma. E ele sabia que ia ser, né, punido por aquilo. Então, ele pegou uma luz e entrou dentro da prisão, saltou lá dentro e prostrou diante de Paulo e Silas. E o carcereiro trouxe eles para fora e disse para ele assim, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua família. Naquela mesma noite, o carcereiro começou a limpar, lavar os ferimentos que tinha no corpo de Paulo e Silas, porque antes de ser lançado na prisão, eles tinham sido chicoteados, apanhados, massacrados. Enquanto limpava os seus ferimentos, ele aproveitou e pregou a palavra de Deus para o carcereiro e toda a sua família. E todos ali, o carcereiro e toda a sua família todos foram salvos e batizados. No dia seguinte, Paulo recebeu um comunicado da
das autoridades romanas que ele estava livre, ele poderia ir embora para sua casa, poderia ir embora da cidade, não precisava mais ficar ali. E ele pegou e não foi embora assim logo quando recebeu aquele comunicado. Ele foi ter uma conversa com as autoridades romanas por ele ter sido preso, porque ele era um romano, ele não poderia ter sido preso, porque ele era um cidadão romano. Agora, eu termino a minha aula neste momento, este assunto neste momento, e convido vocês a participar da próxima aula, que é de número 4. Não deixa de participar dessa aula, é muito importante, tá? Então, terminamos aqui, fiquem com Deus, a paz do Senhor para todos e muito obrigada a todos vocês. Tchau!